Olá, bem-vindos a mais uma análise detalhada aqui no Direito Sem Juridiquês. Hoje, vamos desbravar o informativo 852 do STJ. Isso aí. A ideia é traduzir essas decisões recentes para uma linguagem assim mais direta, né? Especialmente para quem está na luta dos estudos e concursos. Exatamente. Vamos focar no essencial de cada julgado, sabe? Conectar com a lei, explicar por que é importante, mas sem aquela formalidade toda. É para ser útil e compreensível. Perfeito. Então, começando pela primeira turma. Uma dúvida sobre FIES. Dá para estender a carência para quem faz residência médica, mas, tipo, depois que já começou a pagar? Olha, aí o STJ disse que não. A lei até permite estender sim, mas tem um detalhe. O pedido tem que vir antes de começar a fase de amortização. Ah, a fase de pagar as parcelas principais, né? Isso. Uma vez que você começou a pagar o principal, não dá mais para pedir essa extensão da carência. Já passou a etapa, entende? Não tem como voltar atrás. Peguei. O timing é tudo nesse caso. Bom, e quanto à prescrição para empresas estatais, tipo companhia de metrô? Que prazo vale? É. Mas isso vale para aquelas empresas públicas e sociedades de economia mista que prestam serviço público essencial, sabe? Sem visar lucro de forma primária e sem competir direto com a empresa privada. Entendi. Um tratamento diferenciado por causa da função pública. E sobre a queima da palha de cana? Quem licencia isso, pensando no impacto ambiental? A competência é federal, do IBAMA. IBAMA. Por quê? Porque o STJ entendeu que os danos ambientais dessa atividade, eles ultrapassam as fronteiras de um estado só. São impactos, assim, transfronteiriços, o que chama a competência da União. Faz sentido. Ok. Mudando para a segunda turma. Anulação de questão de concurso por decisão judicial individual. Isso vale para todo mundo? Não, não vale. A decisão judicial em ação individual só tem efeito entre as partes do processo. É o que diz o CPC, né, no artigo 506. Então não dá para querer que anulem para todos com base nisso. Exato. Não se pode reabrir o concurso e redistribuir ponto para geral por causa de uma decisão que só valia para o autor daquela ação específica. Interessante. E em desocupação de terra indígena por não indígenas, o juiz pode fixar um prazo, umas etapas graduais para isso acontecer? Pode sim. O STJ achou que definir um prazo razoável e umas medidas progressivas para a desocupação ser mais segura, tanto fisicamente quanto juridicamente, não diz respeito ao fato da demarcação ser declaratória. É uma visão mais prática, então. É, tipo um processo estrutural. O juiz buscando uma solução que funcione na prática, que seja menos traumática para todo mundo envolvido ali na situação. Complicado, né? Mas parece uma boa abordagem. Agora, ação popular serve para questionar cobrança de tributo? E não é a via correta para isso, não. A ação popular é para proteger o patrimônio público de ato lesivo, né? Certo. A cobrança de um tributo, mesmo que alguém ache legal, se está baseado numa lei, não entra direto nesse conceito de ato lesivo ao patrimônio público para fins de ação popular. É inadequação da via, parecido com o que se entende para ação civil pública em matéria tributária. Entendido. Vamos para a terceira turma. Usar imagem de grafite em lugar público, tipo Beco do Batman, numa propaganda sem pedir para o artista, rola indenização? Nesse caso específico, o STJ disse que não. É que a Lei de Direitos Autorais tem uma exceção, sabe? O artigo 48. Ele permite representar livremente obras que estão permanentemente em locais públicos. Mesmo em propaganda? Nesse caso o uso foi meio indireto, acessório, tipo um pano de fundo. E não ficou provado que exploraram comercialmente a obra em si, o grafite. Por isso entenderam que não houve violação. Entendi a nuance. E a administradora de consórcio ela é obrigada a registrar a cessão de crédito de uma cota cancelada se o comprador do crédito pedir? Não tem essa obrigação, não. A administradora não tem vínculo direto com esse terceiro, cessionário. E nem a lei nem as normas do Banco Central impõem esse dever de registrar a pedido dele. Ok. E imóvel na planta que atrasa a obra. A corretora que vendeu e a empresa que só processou os pagamentos, elas também respondem pela rescisão e devolução do dinheiro? Olha, em regra, não. A responsabilidade é solidária na cadeia de fornecimento, sim, mas a corretora, que só intermediou a venda, e a empresa de pagamentos, que só processou as transações. Elas não fazem parte da construção em si, né? Exato. Elas não integram a cadeia principal da construção ou incorporação. A responsabilidade delas seria por falha no serviço delas, tipo,
Erro na corretagem ou problema no processamento do pagamento, mas não pelo atraso da obra em si. Clareou. E cooperativa de crédito. O empréstimo para um cooperado que entra em recuperação judicial, esse crédito entra na recuperação? Esse não entra. O STJ considerou que esse empréstimo é um ato cooperativo. Ato cooperativo? É um ato próprio da relação entre a cooperativa e o membro dela. E a lei de recuperação judicial, depois de uma mudança recente, exclui esses atos cooperativos dos efeitos da recuperação. É uma proteção para o sistema cooperativista. Entendi. Agora, uma questão processual. Vários réus. A audiência de conciliação é remarcada porque um não foi citado. Aí, o autor desiste da ação contra esse réu que faltou. Quando começa o prazo para o outro réu, aquele que foi na primeira audiência apresentar a defesa? O prazo dele começa a contar da intimação da decisão que homologa a desistência em relação ao outro réu. Ah, não da primeira audiência frustrada. Não. Contada a primeira audiência seria uma surpresa processual ruim para o réu que estava esperando a nova data, né? Aplica-se o artigo 335, parágrafo 2º do CPC. Lógico. Quarta turma agora. Um tema bem delicado. Estelionato sentimental. Isso pode dar indenização? Pode sim. O STJ reconheceu que simular sentimento, afeto, para tirar vantagem financeira de alguém, explorando a vulnerabilidade emocional da pessoa, isso é ato ilícito. Nossa. É o artigo 186 do Código Civil. Isso gera direito à indenização, tanto pelo prejuízo material, tipo gastos extras que a pessoa teve por causa da enganação, quanto por dano moral mesmo. Forte isso. E dívida de jogo feito no exterior, onde é legal, tipo Las Vegas, dá pra cobrar aqui no Brasil? Dá para cobrar sim. O STJ entende que cobrar essa dívida aqui não fere a nossa ordem pública. Aplica-se a lei do lugar onde a obrigação foi feita, né, conforme a LNBD, e também para evitar que a pessoa se enriqueça sem causa. Então, a cobrança é admitida. Interessante. E para fechar, a quarta turma, dá para penhorar a participação societária numa sociedade limitada unipessoal, a antiga EIRELI, por dívida do sócio único? Sim, é possível. Mesmo sendo um sócio só, a participação dele na sociedade, mesmo que não esteja formalmente dividida em cotas, pode ser penhorada para pagar a dívida pessoal dele. E como funciona na prática? Bom, aí tem opções. Pode ser liquidar uma parte da sociedade para pagar a dívida ou até, em casos mais raros, vender a sociedade inteira. Mas a regra é, a participação é penhorável. Ok. Quinta turma, processo penal. O assistente de acusação, ele pode recorrer pedindo condenação por um crime diferente do que o MP denunciou? Não tem legitimidade para isso. O assistente pode recorrer, claro, mas tem que ser dentro dos limites do que o Ministério Público acusou na denúncia. Ele não pode querer inovar, pedir condenação por outro tipo penal. Entendi. Ele atua nos limites da acusação principal. E sobre o acordo de não persecução penal, o NAPP, o réu pode falar para o MP: peraí, deixa o STJ julgar meu recurso primeiro, aí eu decido se aceito o acordo. Não pode fazer isso. O NPP é um negócio jurídico, sabe? O MP propõe, o réu decide. Aceita ou não aceita naquele momento. Não existe um direito de escolher quando se manifestar. Se recusar, o processo segue normal para analisar as teses da defesa. Direto ao ponto. Ainda na quinta, ler o depoimento que a vítima deu na polícia durante a audiência no fórum, isso anula o ato? E o juiz pode cortar a defesa se fizer pergunta constrangedora para a vítima? Olha, a simples leitura do depoimento da polícia não anula automaticamente, só se provar que teve prejuízo concreto para a defesa. E as perguntas constrangedoras? Aí o juiz não só pode, como deve intervir para proteger a dignidade da vítima. Tem até lei para isso, a Lei Mariana Ferrer. O juiz pode indeferir pergunta inadequada, e isso não é cerceamento de defesa, desde que a defesa tenha tido chance de fazer perguntas pertinentes, claro. Proteção da vítima é fundamental. Sexta turma agora, decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos mandou contar pena em dobro para quem cumpriu no Instituto Plácido de Sá Carvalho por causa das condições horríveis lá. Se a superlotação acabou, esse benefício também acaba. Não acaba, não. A decisão da Corte Interamericana é vinculante, obrigatória, e ela se aplica a todo o período que a pessoa cumpriu naquelas condições degradantes. Não importa se um dos problemas, como a superlotação, foi resolvido depois. O direito ao cômputo em dobro é pelo período que sofreu a violação. Entendido. A decisão tem um efeito que perdura sobre aquele período. E para finalizar, temos uma afetação para recurso repetitivo, né? Qual é a questão? Sim, super importante.
É o tema 1351. A terceira sessão do STJ vai definir se existe um critério fixo, tipo uma fração matemática, sabe? Para aumentar a pena base para cada circunstância judicial negativa, culpabilidade, antecedentes, conduta social, etc. Ah, tipo, aumenta sempre 1/6 para cada uma? Isso, ou um oitavo ou alguma outra fração. Ou se isso continua sendo mais na base da discricionariedade do juiz, claro, sempre com fundamentação. É uma discussão sobre trazer mais objetividade e uniformidade para a dosimetria da pena. Ufa, bastante coisa importante nesse informativo, hein? Passamos por FIES, ambiental, terras indígenas, responsabilidade civil, estelionato sentimental, consórcio, recuperação judicial, processo civil, penal, ANPP, execução penal. Muita coisa mesmo. Espero que essa nossa conversa rápida e assim mais direta tenha ajudado a clarear as ideias do pessoal que está estudando. Ah, sem dúvida. O interessante é ver como essas decisões, né, mesmo sendo pontuais, elas acabam refletindo princípios maiores do direito. Boa-fé, proteção do vulnerável, eficiência do processo, busca por uma justiça mais material. Verdade. Fica a reflexão, né? Como esses entendimentos impactam não só os próximos casos, mas o nosso jeito de ver e aplicar o direito todo dia. Continuem estudando, questionando. Isso aí. Até a próxima análise. Até lá!